Fala aí pessoal, beleza? Fiz um vídeo sobre tênis há muito tempo, há mais de 3 meses acho, e era uma das modalidades das quais eu gostaria de falar com mais frequência. Ah, por que que não fiz outros? De repente porque a discussão atual é muito centrada Federer, Djokovic e Nadal, né? São três gigantescos atletas, três caras super dotados, digamos assim, tanto no físico, a capacidade que eles têm, quanto nas habilidades, quanto no poderio mental, nas conquistas, a carreira. Então, todos esses três caras, na pior das hipóteses, vamos lá, estariam entre os sete de todos os tempos, esses três, né? Porque entre os sete de todos os tempos, porque além deles três, Rod Laver, Bjorn Borg, Pete Sampras, e o Jim Connors. Acho que esses sete caras, aí, lógico, eu tenho a minha avaliação, já falei bastante disso no vídeo Quem foi o grande jogador da história do tênis. Acredito que sim, o Federer, ou seja, e o Rod Laver o mais próximo, mas esses outros dois e esses outros três que eu mencionei, Borg, Sampras, Connors, Nadal e Djokovic, são todos muito, muito fantásticos e, portanto, eu não gosto muito de me envolver em polêmicas que tentam diminuir um nome para exaltar o outro, né? E acho que tudo que eu falei a respeito da minha avaliação do porquê do Federer ser o principal está dito naquele vídeo e nada muito novo possa acontecer. Nós estamos aí prestes a ver as semifinais masculinas do tênis na Australian Open, Federer e Djokovic novamente. Por tudo que tem acontecido com o Federer e com o Djokovic, é lógico que o Djokovic é favorito. E do outro lado, acho que o Dominic Thiem está chegando a hora dele. Eu não sei. Se eu fosse apostar, eu não aposto dinheiro em nada, mas talvez eu me arriscasse no Thiem como campeão. E para o confronto Federer e Djokovic, sem dúvida aposto no Djokovic, embora vá torcer muito para o Federer. Mas a minha proposta nesse vídeo hoje tem a ver, alguma coisa a ver com o Australian Open, não esse atual, mas com os Grand Slams. O tema do vídeo, o título do vídeo é qual é o tamanho de Gustavo Kuerten na história do tênis? Quão grande? Quem é Guga na história do tênis mundial? Vou falar sobre isso, sobre esse tema, sobre três prismas, analisando sobre três prismas. A qualidade dele, quem ele é no tênis, tudo que ele conseguiu e o que ele não conseguiu, as capacidades dele, que é o que mais me interessa, que é o que mais acho que deve ser analisado. E os outros dois prismas têm a ver com o fato de o Guga ser brasileiro. Como eu falei naquele vídeo do Oscar e do Maradona, para quem tiver alguma curiosidade de assistir esses dois vídeos, e também no vídeo do Rubinho e do Barrichello, do Rubinho Barrichello e do Massa, dessa coisa da torcida brasileira. Então, esse vídeo vem a completar essa série. Maradona no Barcelona, Oscar na NBA, Rubinho versus Massa e agora o tamanho de Guga no tênis. Eu acho que esses vídeos, de certa forma, eles vão se completar porque eles vão tratar de como a torcida brasileira, de como a imprensa brasileira, de como o fato de no Brasil não haver uma imprensa especializada com visibilidade, né? Nós vimos isso agora da morte do Kobe Bryant. Infelizmente, o último vídeo que eu gravei foi falando de Kobe e LeBron, mas nós vimos a reação aí da imprensa. Então, de 10 jornalistas que opinam, apenas um realmente se interessa, conhece e tem autoridade para falar de basquete. Os outros acabam embarcando na onda e falam coisas sem sentido
né, para a história do basquete, até desmerecendo, ah, querendo exaltar o Kobe, eles acabam desmerecendo o próprio Kobe Bryant, porque é notório o desconhecimento, a superficialidade com que eles falam. E muito mais você vai ver isso no tênis, né? Então, primeira parte que eu quero falar do Guga como brasileiro. Então, eu vou falar sobre essas duas questões e depois vou me centrar na qualidade dele, que, como eu disse, é o que mais me interessa, que é o que eu acho mais relevante para vocês e para todos. Ah, o Guga é brasileiro. A biografia dele, Guga um Brasileiro, né? Um livro maravilhoso, recomendo para todos que puderem. Tá aqui na minha prateleira. Recomendo a todos que puderem ler esse livro excelente. E também recomendo o livro Aqui Tem, do Fernando Miligeni com o André Kfouri. São dois livros muito legais, duas narrativas desses dois caras muito importantes aí para o esporte brasileiro. Mas sobre o Guga, então, como brasileiro. Nós estamos num país em que tênis é visto como esporte de elite. Mas é lógico, é um esporte caro, é óbvio. Para você investir nisso, vai muito dinheiro, você precisa de patrocínio. Até nesse livro conta bastante da epopeia do Guga nesse sentido. Bem legal. Você precisa abrir mão de muitas coisas para poder chegar lá, ou você vira um Feijão da vida, né? Nós vimos esse rapaz aí, o Feijão. Só um parênteses falando dele. Eu comentei sobre o Feijão uma vez, há 10 anos atrás, num blog que eu tinha, ainda tenho, mas há muito tempo não atualizo, chama Hermanos e Brazucas, um blog que trata da relação Brasil-Argentina, especialmente a partir do futebol, do esporte e das relações em geral. Esse Feijão, à época, ele era muito exaltado pelas pessoas porque ele é um daqueles denuncistas contra o racismo dos argentinos, contra todas as outras coisas, como ele sofreu, como ele é uma vítima nisso tudo apenas por ter a pele escura. O filho dele é Feijão, né? E aí o cara denunciava e ganhava páginas e páginas. Agora nós vimos o que aconteceu com ele. Seria muito injusto se de repente algum argentino dissesse, né, que Feijão é mais um episódio de brasileiros com corrupção ou o que fosse, né? Então, a relação que o brasileiro tem com o esporte é uma coisa muito difícil porque confunde todas as coisas e a mesma pessoa pode ser idolatrada se lhe convier, pode ser humilhada se assim lhe convier também. Então, o Guga ele é num país em que é um esporte de elite. Você tem aquele vídeo em que o presidente da República, quando um jovem da periferia tenta adentrar naquelas arenas que foram utilizadas pelo PAN para poder praticar tênis, ele tinha curiosidade, tinha vontade, ele vê o presidente da República rechaçando, utilizando palavrões, utilizando termos bastante chulos, para dizer que ele tinha que desistir dessa ideia e fazer outra coisa, porque tênis é esporte de elite, porra, né? Então, essa visão extremamente perniciosa, é que prejudica muito o que o Guga poderia ser aqui no Brasil mesmo. Mesmo sendo respeitado, mesmo sendo muito querido, ele tem um carisma gigantesco. Acredito que depois desse camarada aqui, dentre os esportistas brasileiros, o Guga é o de maior carisma, o que mais naturalmente cativou as pessoas. Você pode listar aí todos os grandes jogadores de futebol que nós já tivemos, de todas as outras modalidades, né? O Oscar, todos os gigantes que nós tivemos, eu colocaria sem dúvida o Senna em primeiro e o Guga em segundo no que tange a carisma, a idolatria. A idolatria só não é maior para o Guga por conta dessa visão horrorosa acerca do esporte que ele praticava. Então o Guga ele tem um mérito gigantesco para a história do tênis, para a história do esporte mundial, o fato dele ter vindo do Brasil, o fato dele ter saído de um local onde você não tem nenhuma perspectiva real de obter todas as facilidades. E aí eu não estou
tentando diminuir os outros, vejam só. Mas é aquele exercício de ficção que é muito feito, né? Se o Guga fosse americano, talvez se ele fosse americano, ele não fosse grande como ele foi também. Certamente ele não teria tido as dificuldades que ele teve, ele não teria se moldado da forma com que ele se moldou. O estilo de tênis dele seria totalmente diferente, né? Porque o Guga, assim como eu falei naquele vídeo do Federer, a escola latina de tênis prima muito pelo saibro, portanto ele seria um outro tipo de tenista, ele seria totalmente diferente. E talvez ele fosse apenas mais um, não porque ele não teria capacidade, mas porque lá são produzidos atletas a larga escala o tempo todo, embora nós já vivamos aí uma certa escassez pós-Sampras barra Agassi de primeiríssimo nível de atletas norte-americanos. Então, sob esse prisma, sob esse aspecto, o Guga certamente merece todos os louvores e feito esse peso, né, de quanta dificuldade ele teve e quanto facilidade ele teve, ele é um dos que mais chegou longe na história do tênis. E essa perguntinha que eu vou deixar para o final do vídeo, para responder no final do vídeo, mas será que o Guga foi o maior tenista sul-americano? Aí pegando países com a mesma ou próximo, muito próxima condição? Isso eu vou tentar responder ao final. Outro aspecto que tem a ver também com o fato dele ser brasileiro, e aí vem dos exercícios de ficção, né? O Oscar na NBA, se tivesse ido para a NBA, teria feito isso e aquilo. Então o Guga, não é dito se ele não fosse brasileiro, mas é dito se ele não tivesse as lesões, se ele tivesse tal coisa, ele teria feito muito mais. Curiosamente, o Guga enfrentou o Roger Federer 3 vezes na história. Uma delas em Hamburgo, Masters, a época Masters 1000 de Hamburgo, 2002. Eu não me lembro exatamente a fase que era. Não acho que fosse final, não me lembro agora a rodada que era. Se enfrentaram novamente em Indian Wells, 2003, e por fim em Roland Garros, em 2004. Hamburgo, 2002, o Federer venceu, e as outras duas subsequentes, Guga venceu. Acho que o último grande momento do Guga no tênis mundial foi justamente vencer o Federer nas oitavas de final de Roland Garros, 2004, e na sequência ele acabaria sendo eliminado, mas acho que aquele foi o último grande momento dele, o último bom momento dele no tênis mundial. A partir dali, né, já naqueles 3 anos após 2001, né, então 2002, 2003 e 2004 já vinha oscilando muito por conta das lesões, ele já sai do topo do tênis mundial, não apenas do número 1 ou dos top 10, mas ele já deixa de figurar e eventualmente ele começa a cair e oscilar muito nos rankings. Dos grandes torneios, um ou outro Master ele chega para decisões, mas ali já era um Guga que estava visivelmente no declínio, muitíssimo por conta das dificuldades dele, quadril, alguma coisa no ombro também, né? Mas esse head-to-head, esse confronto direto do Guga com o Federer é utilizado como argumento por muita gente que não tem um aprofundamento no tênis ou faz parte daquele grupinho que eu mencionei de início, dos Djokovic fans, dos Nadal fans, dos Federer fans, que veem a coisa como se fosse times de futebol de fato. Então, você torce para Djokovic, se fosse flamenguista, palmeirense, corintiano, o que já é uma burrice da parte de flamenguistas, corintianos e palmeirenses tratarem as coisas assim, mas muito mais você torcer para um atletas do mais alto nível, que se respeitam mutuamente, que todos um contra o outro têm vitórias e derrotas no mais altíssimo nível, enfim, você querer botar para baixo um ou outro porque prefere um deles é uma coisa horrorosa. O Guga é visto dessa forma por aqui também. Nossa, ele foi um dos 10 maiores de todos os tempos, e se não fosse isso, seria um dos 3, um dos 4, um dos 5 no mínimo.
nada disso condiz com a realidade do que ele apresentou. Como disse, até coloca ele para baixo, a exemplo do que estão fazendo com o Kobe Bryant aí, essa coisa de querer supervalorizar certos feitos, sem analisar contexto, o Guga não foi um dos 10 maiores tenistas de todos os tempos. Poderia, sem dúvida, ter sido maior do que foi se não tivesse algumas lesões, mas também isso entra na conta. Você tem aí o Rafael Nadal, que é um dos caras que mais enfrenta lesão, é um dos caras que mais tem dificuldades com o seu corpo, já desde 2008, 2009, aventa-se a aposentadoria dele, você vê onde o cara está hoje ainda, né? Hoje, quando eu gravo, mas segue um jogador fenomenal. Eu sou fã do Federer por um tempo, com a cabeça mais limitada, muito mais jovem também. Tentava criticar o Nadal por certas coisas. De fato, ele tem muito mais buracos no jogo dele do que Djokovic e Federer, mas ele compensa isso de outras maneiras. Ele é um dos, na minha visão, o terceiro melhor tenista de todos os tempos, somente abaixo do Federer e do Laver. Então, eu estou falando, dando ele como exemplo, que é um cara que enfrentou lesões gravíssimas. Então, não é por conta das lesões que o Guga não chegou neste nível, né? Pegando dos tenistas atuais, além desse trio, eu não vejo o Guga como tendo sido superior, por exemplo, ao Stanislas Wawrinka. O Andy Murray, acho que ele é mais completo do que o Guga, embora os picos do Guga, os auges dele, certamente plasticamente mais belos, e naquele auge dele, acho que o Guga sim conseguiria bater o Murray, né? Dessa nova geração que está surgindo, eu acho que o Danil Medvedev é um dos melhores. Me impressiona muito, porque ele tem características aí do trio, Federer, Djokovic e Nadal. Embora ele ainda vá oscilar muito, esse próprio Australian Open, eu achei que ele fosse um pouco mais longe, não conseguiu ir. Mas quem assistiu a final do US Open do ano passado sabe que se trata de um cara que tem um potencial muito diferenciado. O Thiem acho que também já está maduro, está aí. Não será nenhuma surpresa para mim se ele for o campeão desse Australian Open. Já os demais eu tenho alguma ressalva, né? O Zverev é um cara que me tem potencial, mas não acho que ele vai chegar, ele vai ser aí talvez um Murray da vida. Então, colocando o Guga com essa galera, né, eu certamente vejo ele teria potencial para estar brigando aí nesse top 10, nos seus melhores dias chegar no top 5, tá? Já vou fazer o link para o final do vídeo, mas o Guga e o Del Potro, qual que é exatamente a diferença deles? Não o estilo é completamente diferente, mas qual que é a diferença deles em estatura e pensando também nas dificuldades das lesões de cada um deles? Será que o Guga foi mais longe do que o Del Potro? Ok, o Guga ganhou 3 Roland Garros, o Del Potro apenas um US Open. O Guga também tem mais Masters, né? Então, em títulos eles têm, acho que o mesmo número de títulos, mas o Guga ganhou mais títulos importantes. Mas será que ali no 1 contra 1 o melhor Guga é melhor do que o melhor Del Potro? Tenho sérias dúvidas. Talvez no paro ímpar eu fique mesmo com o Guga, mas não acho que seja uma diferença muito grande, não. Acho que seria uma diferença bem pequena. E acho, né, já explicando que esse melhor Del Potro também só estaria abaixo de Federer, Djokovic e Nadal. Wawrinka também tenho minhas dúvidas. Então eu vejo o Guga no mesmo padrão do Del Potro, Wawrinka e Murray. Não vejo grande diferença desses três, desses quatro. Talvez, acho que no ápice, na melhor forma, no máximo de cada um, eu votaria no Del Potro, tá? Mas é muito próxima a coisa nesses caras aí. Então, são dois exemplos graves aí que eu
que eu citei, é o Nadal e o Del Potro, cara que lesões o tempo todo e deu grandes voltas por cima. Depois de ter vencido o US Open em 2009, em 2008 ele já tinha feito uma campanha bastante chamativa e em 2009 vence o Federer lá na final. Aí ele cai novamente abruptamente no ranking, terrível, lesões. 2012, 13 ele retoma, faz uma semifinal olímpica épica contra o Federer, um terceiro set que durou muitos games. Em 2013 ele faz uma final épica contra o Nadal, acredito que foi Indian Wells ou Cincinnati, agora me foge, mas uma final épica. Aí nova lesão gravíssima, volta lá em 2016 para fazer uma final olímpica depois de ter vencido o Djokovic na estreia, o Nadal na semifinal no jogo épico e ainda faz uma grande final com o Murray. E ganha a Copa Davis pela Argentina naquele mesmo ano. Portanto, lesões e grandeza e dificuldades de origem Del Potro e Guga não é uma justificativa para a gente pensar no Guga como não o porquê dele não foi um dos maiores de todos os tempos. Mas acho que a resposta está no próprio desempenho do Guga ao longo da sua trajetória, desde o grande início. Pegando ali, eu me lembro claramente desse dia, um domingo de manhã, emulando aí os dias de Ayrton Senna, naquela frase dos brasileiros, os domingos de manhã e tudo mais. Foi de fato um domingo de manhã de 1997. Agora me foge se era Manchete ou Record, mas acho que era Manchete. Aquela final do Guga contra o Sergi Bruguera. Épica, fantástica, um domingo ensolarado, pelo menos aqui na região onde eu moro. Aquele cara com aquele cabelo, aquela roupa com aquelas cores totalmente diferentes, número 60 e tanto, 70 e tanto do mundo, fazendo o que fez. Ali era uma surpresa, era uma coisa totalmente diferente. O Sampras tem uma série, né, de cartas, depoimentos de grandes jogadores, atletas. Ronaldinho Gaúcho, Kobe Bryant, recentemente falecido, falou também, e o Sampras. A letter to my young self, ou seja, uma carta para mim mesmo quando era jovem. As reflexões que eles fazem. O Pete Sampras, que até o surgimento dessa geração, desse trio aí, especialmente do Federer, era visto como o maior até então, ele fala que ele deveria, né, retomando no tempo, ter observado aquele jovem brasileiro, Gustavo Kirten, as coisas que ele estava fazendo, o jeito que ele estava pegando a raquete, e as formas que ele estava jogando. Aí você já tem uma ideia de quão impactante foi o Guga e dos méritos que ele de fato tem. Plasticamente, repito, um jogo lindo, maravilhoso, jogo que lembra assim o do Federer, até com algumas coisas, alguns aspectos superiores ao do Federer no geral. Mas já ali o que nós víamos? O Guga ganha aquele Roland Garros de 97, e aí o próximo ano especialmente são anos muito ruins para ele. Anos nos quais ele não consegue não apenas não ganha novamente o Roland Garros, mas ele tem desempenhos bastante ruins. Inclusive um episódio pouco lembrado num jogo dele de duplas, acredito que em Roland Garros também, ele atira a raquete na cadeira do juiz, né? Não foi talvez proposital de jogar a raquete no juiz, mas ele atira a raquete num ato totalmente impensado, atinge muito próximo do juiz e é expulso de quadra, coisa que ninguém lembra. Então o Guga precisou domar muito seus instintos e após esse título de 97, os anos 98 e 99, 99 ele já começa a retomar, é um ótimo ano dele, mas esse período de quase 2 anos aí foi muito difícil, em que o Guga já era visto como aquela fogo de palha o negócio ali. Mas em 99 ele já tem bons desempenhos, especialmente nesses 3 anos aí. 99, 2000, 2001 foi o grande ápice dele, foi o melhor momento dele no basquete, no tênis, sem dúvida.
Acredito que talvez o ano de 2000, mas alguns momentos de 2001 foram o ápice dele mesmo. Talvez 2000, por ter atingido o primeiro lugar no ranking, né, por ter vencido novamente Roland Garros e confirmar, né, ao fim do ano vencendo a Masters Cup, hoje a ATP Finals, vencendo o Sampras e o Agassi no mesmo torneio, uma coisa muito simbólica, que é o que o Del Potro fez em 2009 ao vencer Nadal e Federer, e faria em 2016 ao vencer Djokovic e Nadal também. Então, mais um ponto aí em que é muito semelhante e muito difícil de escolher um ou outro apenas. Mas o que acontece? O Guga em Grand Slam, sobretudo, não sei se vocês têm ideia, mas ele ganhou aqueles três Roland Garros, 97, 2000 e 2001, e no demais, inclusive em Roland Garros, o melhor que ele faz é chegar em quartas de final, ao passo que em Australian Open e US Open, acho que em 99, nos três, né, Wimbledon, US Open e Roland Garros, ele chega nas quartas. Mas salvo esse ano de 99, em todos esses outros três Grand Slams, o Guga era jogador de segunda, terceira rodada. Entende? Então é um jogador que era eliminado muito cedo em todas as grandes competições que tratavam de pisos bastante distintos, sintético na Austrália e nos Estados Unidos, mas também com bastante variações climáticas, e o Wimbledon na grama, um jogador bastante mediano. Inclusive na Austrália ele tem mais derrotas do que vitórias, em Wimbledon ele tem mais vitórias do que derrotas, mas num número, uma amostra muito pequena, e no US Open um pouco melhor, mas nada além de uma quarta de final com melhor desempenho. Então aí eu pergunto para vocês, quanto disso é de fato por lesões? Ou mostra de repente que o Guga era um jogador, não vou dizer limitado, mas um jogador que conseguia de fato render bem apenas numa determinada combinação de circunstâncias. Acho que esse é o grande ponto chave para a gente explicar o tamanho histórico do Guga. 3 títulos de Roland Garros no saibro, alguns títulos bem importantes de Masters no saibro. Ganhou, acredito que um dos títulos de Master dele não tenha sido no saibro, tenha sido na quadra sintética. Alguns bons desempenhos de uma forma geral em quadras sintéticas, mas nada especial, né? E no geral nunca conseguiu ter uma constância ao longo de uma temporada, salvo o ano 2000, mas mesmo no ano 2000 ele teve, acho que, alguns picos muito significativos que lhe renderam o número 1 do ranking. Não estou dizendo, repito, que o Guga seja um jogador comum, pelo contrário. Acredito que após Sampras Agassi e pré, né, considerando os domínios dessas gerações, né, Agassi e Sampras ali durante os anos 90, Federer, Nadal e Djokovic a partir de 2005, vamos colocar aí, que é o ano em que o Nadal assume o número 2 do ranking mundial. 2007 e 2008 o Djokovic começa a sinalizar. Então, digamos, ao longo dessa entre-safra, final dos anos 90 até meados dos anos 2000, eu acredito que o Guga tenha sido provavelmente o melhor, ao lado do Lleyton Hewitt, que foi um tenista bastante importante. Talvez os dois melhores, assim, porque você teve Patrick Rafter, você teve o Juan Carlos Ferrero, Marcelo Rios, que também é um sul-americano, chileno, atingiu o número 1 do ranking mundial, mas jamais venceu um Grand Slam. Seriam, acho que, os jogadores mais representativos desse período. Marat Safin estava começando, mas oscilou bastante, e quando estava bem, já Federer chegou matando. O Andy Roddick, também um tenista importante, 2003, né, vence o US Open e assume o número 1 do ranking mundial também. Mas vejo sim o Guga superior ao Roddick, superior ao Ferrero, esses outros que eu citei, talvez o Lleyton Hewitt ali no mesmo nível,
talvez se precisasse apostar num ou outro, eu apostasse no Guga também. Mas aí puxando para um viés histórico, e aí entra na minha pergunta ah, inicial, se o Guga terá sido mesmo o maior tenista sul-americano, independente do Del Potro, a resposta é não. O maior tenista sul-americano chama-se Guillermo Vilas, o Gran Willy. Vocês sabem aquela jogada quando o jogador toma o lob, ele vai na corrida, ele rebate entre as pernas? Chama-se Gran Willy porque William, Guillermo é o apelido, né? Willy é o diminutivo de William, que é Guilherme em espanhol, Guillermo. Então é a variante do nome dele. Esse golpe, né? Do tênis é por conta dele. E além disso, ele foi um cara que venceu o Roland Garros, venceu o US Open, venceu o Australian Open. Até o surgimento do Rafael Nadal era o grande mito do saibro, tem muitos títulos no saibro, muitas vitórias sequenciais. Então ele foi o melhor tenista de saibro de todos os tempos. Rafael Nadal é, sem dúvida, o maior de todos. Até o surgimento do Nadal era o Guilherme Vilas. Então, mesmo cotejando dentre os tenistas sul-americanos, o Guga não seria o número um. Dentre os especialistas de saibro, também ele não é o número um, nem talvez nem top 5. Né? Citei Vilas e Nadal como os dois grandes mitos, mas o próprio Bjorn Borg, que teve uma carreira encerrada muito cedo, certamente seria um dos maiores. Venceu 5 vezes o Roland Garros, sendo 4 delas consecutivas. E você tem outros grandes nomes como Thomas Muster, por exemplo. Então, o Guga ele é um cara que tem que ser colocado num prisma especial. É um cara que tem um talento imenso, que veio de um lugar onde tenistas não têm apoio, é mais difícil você vencer, teve as suas lesões, mas o melhor Guga, o Guga que estava com tudo correto, com tudo colaborando para ele, foi um dos grandes do mundo, não foi o maior do mundo em nenhum momento específico da sua carreira, salvo de repente alguns meses, alguns períodos ali. Mas, volto a repetir, uma personalidade que eu gosto demais, né, o Guga. Admiro demais, acho ele um cara muito simples. Duas situações do Guga que me chamam a atenção sempre que eu lembro. Uma depois de aposentar, antes, então, ele grande demais ele foi, e é muito fácil de comprovar isso, que ele é chamado para participar do Roland Garros 2008 como qualifier, não como qualifier, mas como challenger, acho que nem esses termos específicos, mas foi convidado a participar do Roland Garros. Não tinha chaveamento, não tinha ranking para participar, mas é convidado a participar. Joga e recebe uma homenagem, um troféu, né, com o saibro de Roland Garros. Então, você veja o respeito que ele tem, né? Obviamente que um cara para receber uma homenagem dessa não pode ter sido um jogador qualquer. Mas eu tenho lá minhas dúvidas se o Guga é top 20, né? Estaria entre os 20 de todos os tempos. Eu não sei, provavelmente não. Não, o exame não estaria. Mas então duas situações para finalizar desse Guga, esse personagem carismático, um cara especial, um cara que tem um mérito gigantesco para mim, que é não ter caído na pilha, não ter embarcado na onda da Globo, falando aí de Rubinho e de Massa, por exemplo, o Guga muito maior do que os dois, também por conta disso. É um cara que soube não se deixar levar por essa onda, soube ser correto, coerente. Ele mesmo não é um cara que fala de si mesmo nesse sentido, se exaltando, é muito humilde. Quando foi entregar o troféu de Roland Garros na final de 2007 para Federer e Nadal, ele disse: é um orgulho imenso eu estar aqui ao lado do maior jogador de saibro de todos os tempos e do maior jogador de tênis de todos os tempos. Então ele sabe reconhecer, ele sabe que esses caras são 2, 3 degraus acima dele. Mas então, finalizando, os dois episódios que mostram quem é a Guga de verdade, na minha opinião, e por que eu gosto tanto dele.
e acho que ele merece um respeito imenso. Já depois de aposentado, depois desse episódio de 2008 que eu falei, o cara foi lá e fez vestibular para teatro na UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina, né? E o outro momento é quando o Avaí vence a segunda divisão para retomar a primeira, dentre as muitas vezes que o Avaí sobe e desce, mas num daqueles momentos que o Avaí estava voltando à primeira divisão depois de décadas, sei lá quanto tempo, o cara invade o gramado com a camisa do Avaí e comemora com os jogadores. Então essa simplicidade, essa coisa verdadeira, natural dele, esse carisma, né, que como disse só é comparável a esse camarada aqui, e os feitos que ele conseguiu, tendo saído daqui, o colocam certamente na galeria, no Olimpo do esporte brasileiro. Mas do tênis mundial, não o coloco nesse mesmo patamar. Beleza? Valeu, um abraço a todos.